E olha, aumentou o número de medidas protetivas concedidas às mulheres vítimas de violência aqui em Alagoas. Que ponto nós chegamos, né, gente? Que coisa, né? A repórter Maria Maciel vai trazer todas essas informações e você acompanha aqui no Cidade. Vamos ver. De janeiro a março deste ano, o Tribunal de Justiça de Alagoas concedeu 206 medidas protetivas para mulheres vítimas de violência doméstica. No ano passado, no mesmo período, foram 153, o que representa um aumento de 34%. De acordo com o juiz José Miranda da Silva Júnior, que é do Juizado da Mulher da capital, esse aumento das medidas concedidas tem sido progressivo nos últimos anos e tem muito a ver com o trabalho que é desenvolvido também pela Defensoria Pública do Estado. As medidas protetivas são garantidas pela Lei Maria da Penha. Nesta última segunda-feira, a Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça de Alagoas emitiu uma recomendação que orienta a necessidade de prorrogação dos prazos de vigência das medidas protetivas em todo o Estado, enquanto o Judiciário funcionar em regime de teletrabalho. Do centro de Maceió, Maria Maciel. Obrigado, Maria. E é justamente sobre esse assunto que a gente vai falar agora, inclusive ao vivo, com a própria Maria Maciel, tá? Essas medidas, inclusive, já começaram a ser renovadas e isso é muito importante. Maria Maciel, nos atualize. Boa noite. Olá, Wilson, novamente. Pois é, então essa é uma recomendação. Então, a partir de agora, né, os juízes eles vão poder, então, prorrogar o prazo de vigência dessas medidas protetivas. Eu vou conversar agora com a Anne Caroline Fidelis, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, porque, além dessa recomendação, foram feitos também diversos outros pedidos. Boa noite, Anne Caroline. Além desse pedido, né, de prorrogação do prazo, o que mais a OAB solicitou? Primeiro, boa noite, muito obrigada pelo convite de estarmos aqui hoje falando desse tema que é tão importante, principalmente quando nós estamos em um momento de quarentena e de convivências domésticas que podem sim ser mais um elemento para que mais mulheres permaneçam nesse contexto de violência. A OAB, considerando essa realidade que é uma realidade não apenas nacional, mas uma realidade mundial. Diversos países manifestaram e tomaram atitudes tendo uma preocupação em relação a esse tema. Aqui em Alagoas, uma das atitudes que nós tomamos foi de oficiar os órgãos que têm uma relação direta com esse cenário. A exemplo do Tribunal de Justiça, que emitiu essa recomendação para a prorrogação das medidas protetivas de urgência, assim como também a Segurança Pública por meio da Polícia Civil e da Polícia Militar. Especificamente em relação à Polícia Militar, a nossa preocupação é principalmente um efetivo direcionado ao atendimento dessas ocorrências da Lei Maria da Penha, assim como que seja ampliado, se possível, também o atendimento e o efetivo da Patrulha Maria da Penha, que faz o acompanhamento às medidas protetivas deferidas. Esses números de violência doméstica, eles ainda são muito subnotificados, quer dizer, as mulheres estão tendo dificuldade também para fazer esses boletins de ocorrência? Exatamente. Historicamente falando, nós estamos lidando com uma questão cultural e com uma violência que é extremamente naturalizada. Então, quebrar o ciclo da violência, promover a denúncia, sem dúvida, é muito difícil para a grande maioria das mulheres que estão em situação de violência. Porém, não fosse apenas o elemento cultural, nós também temos um problema estrutural. O próprio acolhimento das instituições governamentais que são portas de entrada, a exemplo da própria Polícia Militar, das delegacias, infelizmente, por uma série de razões, muitas vezes acabam não conseguindo dar conta deste problema de forma, de fato, acolhedora. Inclusive, voltando à questão dos nossos encaminhamentos enquanto OAB, uma das nossas preocupações também são as delegacias para o atendimento às mulheres. Agora, por exemplo, além de todo esse contexto de dificuldade, nós temos a própria questão do processo de denúncia, que a denúncia de forma presencial está prejudicada. De modo que nós entendemos que, nesse momento, é muito importante a ampliação dos canais de denúncia, inclusive ampliando o rol de crimes que podem ser denunciados por meio da delegacia interativa, além de ser disponibilizado
por exemplo, um WhatsApp para facilitar esse contato entre portas de entrada e mulheres em situação de violência. O judiciário ele trabalha em regime de teletrabalho, né, durante essa quarentena. Neste caso, as mulheres vítimas de violência que têm uma medida protetiva, que está aí para vencer, porque os prazos são muito particulares. Ela tem que entrar em contato, ou o próprio juiz pode, lá analisando o processo, pedir essa prorrogação do prazo? Então, considerando a recomendação que já existe, os magistrados e magistradas acabam sim, já tendo essa possibilidade e esse respaldo do próprio Tribunal de Justiça aqui no Estado, para que prorroguem essas medidas protetivas de urgência, cujo termo final se der ao longo da quarentena, o que para nós, sim, já é uma grande recomendação e consideramos, sim, um avanço no sentido de que, sem dúvida, se muitas mulheres já tinham este problema no sentido de buscar os seus direitos, certamente, nesse contexto de quarentena e o próprio temor de circular na via pública, acaba, sim, dificultando ainda mais essa situação, de modo que a recomendação para nós, como eu disse anteriormente, é uma vitória. E o objetivo maior é isso, proteger a vítima do agressor. Exatamente, proteger, garantir que seja efetivamente quebrado esse ciclo da violência e que certamente vidas poderão ser salvas se nós conseguirmos unir forças nesse propósito. Tá certo, muito obrigada, então, pelos esclarecimentos. Então, aí, os pedidos importantes aí que vêm como maneiras de proteger essa mulher que é vítima da violência doméstica no momento que a gente vive, né, que os números têm crescido, inclusive, com relação à violência doméstica, e que, a partir de agora, vão ser colocadas aí em prática. Voltamos com você, Wilson.